é o seguinte: Arca de Noé. Existiu a Arca de Noé ou Darwin estava certo? Aí é que está. Darwin estava certo, mas a Arca de Noé existiu. Aí é que está. A Arca de Noé existiu, existe. Foi descoberta lá no tal de Monte Ararat, sei lá, não importa. Ela existiu sim, mas não como pensavam. Não como pensavam. Não teve como botar tudo quanto é bicho dentro da arca, isso... Sim. Na imaginação popular, botava um elefante, uma elefanta dentro da arca. Não, um filhote de elefante, uma filhote de uma elefantinha, tá? E um leão grande. Então, ia uma guerra dentro da arca. Um leãozinho pequenininho, e uma leoazinha pequenininha. E aí por diante, tem que raciocinar, né? Tem que pedir ao infinito a compreensão das coisas, né? Quero aproveitar o ensejo, já que falando do infinito e da Arca de Noé, só gostaria de ver, se me perguntaram, sumiram. O infinito e a Arca de Noé, eu queria dizer assim, agora de olhar quem me pergunta, né? Eu vou deixar, então, nós juntos aqui na tela. Eu faço a pergunta e some, né? Então, muito bem. Então, a Arca de Noé, veja uma coisa, a Bíblia, na minha visão neurometafísica, a visão que meu pai me dá, ninguém é obrigado a crer. A Bíblia continua sendo um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. E só com a inspiração do Altíssimo, só com a anuência do Altíssimo, aqueles que tiverem sensibilidade poderão assimilar. Ele pode inspirar a entender o mistério da Sagrada Escritura. É sagrada sim, porque ela carrega em seu bojo a principal seleção de leis. Só que há que pedir a ele. Essa pergunta é importante porque tem gente que acha que, por exemplo, a Arca de Noé, que o canguru saiu lá da Austrália para ir até Israel nadando e depois voltou lá para a Austrália. A Arca de Noé é simbólica, isso, que ela existiu, mas simbólica, local. Eu queria concluir uma coisa, já que tu citaste Darwin, né? Eu queria explicar bem Darwin, né? Que todo mundo aqui, os donos de cabresto religioso, odeiam Darwin. Olha, Darwin apenas, aqui ele tinha instrução, estudo, como ele era um sacerdote anglicano. E veio aqui passear, e daí aqui eu estudei. E outra coisa, eu quero deixar bem claro para vocês que me ouvem, eu estudei só 3 anos em escola pública, eu sou teodidata, eu sou instruído pelo Senhor, que me levou a pesquisar, me levou a estudar biologia, antropologia, sociologia com cobaias vivas, para poder entender coisas que não se aprendem em universidade. Fui nas universidades só para responder perguntas. Muito bem, em Curitiba fui em todas. Aqui já fui na UNB 2 vezes, etc, etc. Então, voltando a Darwin, entre 2300 antes de Darwin, Anaximandro falou tudo que o Darwin falou e até um pouquinho mais, só que não tinha religiões para perseguir ele, não tinha embustólogos, que se dizem teólogos, naquela época, as coisas eram bem diferentes, tinha, mas não nesse patamar cristão, porque foi onde era cristão. Tinha lá na Grécia, onde Sócrates também foi assassinado por causa desses bostas, dessas criaturas irracionais. Então, daí Darwin apenas repetiu, inspirado, o que João Anaximandro falou. Então, como falando em canguru, buscar canguru... Não, é o seguinte, a teoria de Darwin não é teoria, é inspiração divina. Ele teve inspirado. Então, vamos ver se vocês podem compreender o que eu vou dizer. A primeira ameba que veio da água, o primeiro réptil que rastejou, o primeiro macaco que andou ereto sem rabo, está vos falando. Eu sou o primogênito de Deus, então eu posso falar porque meu pai me mostrou como numa tela de filme tudo o passado da humanidade. Então o erro dos encabrestadores, dos embustólogos que se dizem teólogos, é que eles ignoram que o Altíssimo, o Criador Supremo, ele não é escravo de calendário. Ele, o Criador Supremo, deu ocasião aos obreiros da terra, aos seres humanos, a ter um 7º dia para descansar. Mas ele não precisa de descanso. Aí é que está que tem que interpretar a Bíblia. Então, ele deu 6 dias de trabalho, o 7º para descansar, mas lá em cima o tempo não conta. Não foi em 6 anos, em 6 dias que ele fez o mundo. Não. O mundo foi feito em 6 trilhões de anos. Ou mais, entende? Então, só que os encabrestadores e os encabrestados
ignoram que o Altíssimo, onde ele reina absoluto, o tempo não conta. Eles não sabem disso. Lá não tem tempo. Lá em cima, onde ele reina absoluto, não faz nem um segundo que eu fui crucificado. Nem um segundo. Lá o tempo não conta. Então aí é que está. E eles querem determinar o que o Supremo Criador do Universo decida e o que não decida. Eles querem decidir por ele. A primeira vez que me fizeram essa pergunta foi lá na SIC de Portugal, em Lisboa. Primeira vez que me deixaram responder. Então, essa é a realidade. Não, aí é que está. Tem que remover o cabresto, o dogma. Vocês têm noção do que quer dizer dogma? Você pergunta para um indivíduo, pergunta para um padreco, para um pastor, um desses vigaristas que vivem às custas do meu nome antigo obsoleto, pergunta para eles, tu és cientista, tu diz, escuta, padreco, como é que Cristo foi de carne e osso para o céu? Como é possível? Se lá a temperatura confina 273 graus Celsius negativo, não tem ar para respirar, como é que ele foi de carne e osso para o céu? Adivinha qual é a resposta que o jocoso, com voz jocosa, te responde? É o dogma da nossa fé. E o que o dogma? E o que é dogma? O dogma, eu, da parte de meu pai, eu sou o verbo de Deus, sim, eu vos digo que dogma é o cadeado do raciocínio. Qualquer coisa que um vigarista não pode te explicar, ele tem que usar o dogma. Pronto. Aí tu tem que engolir. Tu não pode ir adiante. A ciência, a missão da ciência é avançar. A matemática, então, tudo é avançar. Agora, os vigaristas se agarram em dogmas. Seja em coisa que dói. Eu sei que eles ficam muito zangados, blasfemam, xingam. E até se transformam em minhas marionetes quando me xingam. Sabe por quê? Quanto mais eles me xingam, mais eles falam para os parentes, olha lá, aquele louco está lá falando. Meu parente também vai ver e vê que eu não sou louco. Vê que tudo que eu falo tem seguinte. Eu sou louco, sim, de amor pela humanidade. Mas que tudo que eu falo tem sentido para os seres raciocinantes que têm mais de 7 neurônios. Ficam todos com a minha paz. E Berlim, aprende, Berlim. Aprende. Aprende. Para de falar besteira, Berlim. Tá vendo aí? Henrique falou. É interessante, porque isso é uma coisa que eu sempre falei nos canais e tal, né, pra galera, que, tipo, ciência, ela trata de pesquisar e estudar o mecanismo, o processo de como as coisas funcionam e não por quê ou para que elas funcionam. Então, não se trata do propósito, né? Então, por que o universo surgiu é muito diferente de uma pergunta de como o universo surgiu. O como são os processos, os mecanismos físicos, químicos, né? Cada ser humano devia preservar o sagrado direito de raciocinar individualmente. Isso é uma coisa sagrada. Eu sou o libertador, eu liberto as almas para raciocinar. A maioria das pessoas que me conhecem e que me seguem na mídia nunca estiveram aqui comigo. Nem tampouco, a maioria não vão poder vir. Eu recebo da África pedido de perdão porque blasfemaram, mas depois foram ver minha página e viram que não era bem assim, etc, etc. E a maioria que eu vejo também, que não sabe quem sou, dizem, puxa, tudo que ele fala tem sentido. Olha só, mais isso, mais aquilo. Pena que ele diz que é Cristo. Então, querem que eu diga que eu sou o quê? Que eu sou, de repente, assim, o Buda, o Krishna. Eu sou o mesmo. Eu não era Cristo até chegar em Santiago do Chile. Foi lá que meu pai me ungiu. Cristo quer dizer o ungido. No singular, não tem dois Cristos. Então, eu até chegar em Santiago do Chile, eu era profeta do cosmos. Eu falava as coisas durante 10 anos, de 69 a 79. Lá em Santiago, que eu fui jejuar, é uma história comprida, está tudo aí na minha página. henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henrique já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível o livro Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Eu vou comprar esse livro, eu quero esse livro para ler. Não, é gratuito. Esse é gratuito? Internet, gratuito. Vou entrar aqui no site. Download.